Shalom, queridos, espero que vocês estejam bem. Mais um vídeo aqui no canal. Desde já, eu queria que você ativasse o sininho para mais vídeos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Deixa teu like, deixa teu comentário e compartilha para o máximo de pessoas que você puder, para que esse canal possa crescer e muitas pessoas possam receber daquilo que nós estamos liberando a partir desses vídeos. Hoje eu quero falar sobre uma unção real, a unção do Senhor sobre a vida daqueles que são ungidos, separados com uma unção real. Quero relatar a vida de um homem chamado Saul, que foi ungido com uma unção real, uma unção de rei, tá bom? E vamos agora no livro de 1 Samuel, capítulo 10. Vamos começar a falar sobre essa unção. O que a unção faz na vida de um homem, o que a unção do Senhor pode gerar na vida de um homem. E o tema desse vídeo é efeitos poderosos da unção real na vida de uma pessoa que foi ungido, que é ungido do Senhor, que se permitiu que o Espírito Santo unja ele. Ungir quer dizer separar, ou permitir que o Espírito Santo te separe para viver os planos e propósitos do Pai aqui na terra. Tá bom? Vamos lá, queridos. Efeitos da unção real na vida daquele que se permite ser separado por Deus e busca essa separação e busca ser ungido pelo Senhor. 1 Samuel capítulo 10, nós vamos já ver aqui o que acontece com Saul a partir da vida do profeta Samuel. Capítulo 10, verso 1 diz assim: Então o Senhor apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor te unge como líder da herança dele, ou seja, líder de Israel em algumas traduções, rei de Israel em outras traduções. Primeira coisa, ele foi ungido. A partir disso, as coisas mudam na vida dele. Muda da vida de um homem. Muda na vida de todos aqueles que desejam ser ungidos pelo Espírito Santo. Que ser separado por Deus. Saul é algo, é uma pessoa. E quando um é ungido, se torna outra pessoa. Nós vamos ver no decorrer dessa ministração aqui, através desse vídeo. Primeiro ele foi ungido, foi derramado um óleo sobre ele. O profeta derramou sobre sua cabeça, o beijou e disse: O Senhor te ungiu como líder de Israel, rei de Israel. Aí o verso 2 começa agora o que eu quero relatar com você. Depois de Saul ser ungido, ou depois de você ser ungido, você recupera coisas que você havia perdido. O efeito e os frutos da unção da pessoa que é ungida, ela agora começa a restituir tudo aquilo que está debaixo da vontade de Deus, que foi perdido por não ter a unção, por não ser separado, por não ser ungido, perdeu. E quando você é ungido, separado por Senhor Espírito Santo, você agora começa a encontrar, a recuperar as coisas que você havia perdido. Eu vou te mostrar agora na palavra do Senhor sobre isso que eu estou falando, tá bom? Eu quero falar de 10 princípios ou 10 efeitos da unção real na vida de um homem, que ela ela dá frutos, ela se manifesta a partir
de vários princípios, vários frutos, mas eu quero falar de 10 aqui que pode e deve acontecer na sua vida, tá bom? Para que você possa entender se alguma coisa já está acontecendo na sua vida ou você se preparar para que aconteça. E a primeira é essa: depois que você é ungido, você recupera as coisas que havia perdido. 1 Samuel, capítulo 10, tudo que eu vou falar vai ser no capítulo 10, tá bom? No verso 2 diz assim: hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, e em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão: as jumentas que você procurava já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com você. Ele está perguntando: como encontrarei o meu filho? Glória a Deus. Está proposto aquilo que eu te falei aqui. Quando você é ungido, você começa a recuperar as coisas que havia perdido. Saul estava buscando as jumentas do pai dele, que havia perdido. Após ser ungido por Samuel, ele diz aqui, o profeta diz: hoje, quando você sair daqui, você vai encontrar 2 homens e eles te darão a notícia. E a notícia é justamente essa: a jumenta do teu pai foi encontrada. Aleluia! Nesse momento, ele recuperou aquilo que ele havia perdido do pai, que ele estava à procura. A unção tem esse fluir de você recuperar aquilo que você havia perdido de uma forma muito rápida, de uma forma muito especial. É a primeira liberação que eu quero falar para ti sobre quando você é ungido com uma unção real. Você recuperar coisas que havia perdido. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui, tá bom? Vamos dar continuidade. Glória a Deus. Segundo efeito, liberação a unção fará você progredir na vida, encontrando favor e graça diante das pessoas. 1 Samuel capítulo 10, verso 3 e 4. Olha o que diz: então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e o outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Olha a chave. E eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães. Você deve aceitar. Glória a Deus. A unção fará você progredir na sua vida e encontrará favor e graça diante das pessoas. Olha 2 pontos, 2 efeitos da unção já maravilhosos na vida de Saul. Quando ele foi ungido, ele encontrou o que havia perdido, o que ele estava procurando. Mais na frente, ele encontra 3 homens. E ali na sua caminhada, ele encontra favor dos homens. Os homens param, cumprimenta ele e abençoa ele. E libera alimentos para que ele venha se nutrir, comer. E a palavra do Senhor diz que você não deve, o quê? Não deve rejeitar, você tem que aceitar. Outro efeito da unção, favor e graça, e você vai progredir nas suas coisas. Você vai chegar a lugares que você vai encontrar graça e favor das pessoas. As pessoas vão olhar para ti e vão encontrar algo diferente. É o favor dos céus, aleluia, o favor do eterno, o favor de uma pessoa que é separada. Vamos lá para o terceiro efeito da unção, terceira liberação da unção sobre nós.
A unção te conduzirá a lugares, ambientes e pessoas proféticas. A lugares proféticos e ambientes proféticos com pessoas proféticas para ativar dons, autoridades e níveis maiores na tua vida. Ela te conduzirá a esse lugar, a esse ambiente e está conectadas a pessoas que poderão ativar através desse ambiente, desse lugar, dons na tua vida, autoridades e níveis maiores. Ela te conduzirá. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 10, o verso 5. Depois você irá a Gibear de Deus. Isso é instrução do profeta. A unção não é que você vai agora fazer do que você quer. Não é bem assim. Mas há uma instrução do profeta. Por isso que existe a necessidade de ter uma direção. Ele diz assim, você vai. Olha o que está dizendo, você vai. Ele está levando ele, liberando ele a um lugar de crescimento, um lugar de ativação, um lugar de pessoas conectadas com o Pai. Depois você irá a Gibear de Deus, onde há um acampamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas descendo do alto da montanha, tocando liras, tamborins, flautas, harpas, e eles estão profetizando. Queridos, o Senhor irá te conectar a lugares, a pessoas que irão te encorajar, te irão ativar dom sobre ti. E você sabe que depois que ele está nesse lugar, acontece outra liberação, que é a quarta. Quando ele chega nesse lugar, ele encontra com esses profetas, ele segue. Ninguém consegue as coisas só. Ninguém adquire conhecimento só. Uma pessoa que já passou por processos e chegou em um lugar, você sentar com essas pessoas que superaram, passaram o processo, você vai adquirir conhecimento, você vai adquirir força, entendimento, para que quando você chegue no processo que você deve passar, você possa ter o quê? Resistência, entendimento e sabedoria, para não errar o que ele errou e para romper aquilo que ele te ensinou como romper. Então é isso que ele foi conduzido a um lugar profético, com pessoas proféticas. E lá ele recebeu justamente o que está agora na quarta emanação, o quarto efeito da unção sobre o homem que é ungido. O quarto efeito, você será transformado em outro homem. 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. O Espírito do Senhor se apoderará de você, e com eles você profetizarão. Aleluia! E será transformado em um novo homem. Meu Deus, isso é muito forte. A unção pode nos transformar em um novo homem. O ambiente de glória profético, onde existem homens e mulheres cheios da glória, sedentos pela a vida do Senhor, pela a presença do Senhor, nós poderemos ser transformados. O Espírito Santo poderá se apoderar de nós e nos transformar em um outro homem. Veja com que ele segue o que? Ele segue o destino a qual o profeta diz a ele, Samuel, vá para isso, desça aqui, você encontrará um homem, 2 homens, você encontrará 3 homens, você encontrará os profetas, desça, faça isso, e você será transformado em outro homem. Há uma direção para o homem que é ungido. Amém? E ele obedece, uma chave para aqueles que querem ser ungidos e já considera-se, você foi tocado por algo diferente de Deus, você precisa obedecer sem questionar aquilo que a unção te pede. E a unção foi pedindo a ele coisas e diz que ele foi transformado em um outro homem. Vamos agora para o
quinto efeito da unção, que é faça o que achar melhor. 1 Samuel, capítulo 10, verso 7. Assim que estes sinais tiverem se cumprido, faça o que achar melhor, pois o Senhor estará com você. Oh, olha, ele passou por 4 processos na vida dele, para chegar agora e o profeta dizer, assim que esses sinais tiverem se cumprido na tua vida, faça o que achar melhor, pois o Senhor estará com você. Queridos, ele passou por processos. E ali ele foi transformado em um outro homem, apoderou-se o espírito dele, ele começou a profetizar, ativar dons proféticos, ele recebeu favor e graça das pessoas, né? Ele encontrou coisas que havia perdido e agora ele chega num lugar muito sutil e perigoso. É quando você entra nesse lugar, quando aquilo que foi liberado, você consegue viver e desfrutar e romper. É agora que a unção diz, vamos ver agora o coração dele. Vamos começar agora, o Espírito Santo começa a operar dons, frutos, manifestações e maravilhas do reino através da tua vida. Agora é o perigo, porque muitos homens de Deus se perderam nessa fase. Muitos homens de Deus estão perdidos nessa fase. Porque, olha o que diz, verso 7. Assim que esses sinais tiverem se cumprido, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. É quando nós pensamos e fazemos coisas que não perguntamos a Deus. Sacrificamos em vez de obedecer. É quando nós desejamos coisas que para nós é bom, mas nós precisamos entender, não é o que é para nós, é para o que Ele quer que nós façamos. É quando você precisa entender que é necessário viver um lugar de dependência, um lugar de confiança, um lugar de obediência no Senhor. Isso é o quinto efeito da unção e você tem que romper com isso. Amém? Você rompendo com isso, você passa para o terceiro, o sexto nível, que justamente é isso. O seu coração será mudado. Quando você rompe, você vive em obediência, em dependência, sabendo que você tem autoridade, sabendo que você tem o poder de Deus em tuas mãos, aquilo que você pode liberar e pode acontecer tendo favor dos céus e terra, você agora, passando por isso, obedecendo, seu coração é mudado, o coração de Saul foi mudado. Esse é o sexto efeito da unção, o coração é transformado. 1 Samuel 10, verso 9. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. E todos esses sinais se cumpriram naquele dia. Deus muda o nosso coração. Para que a gente seja dependente ao Senhor, que a gente seja como uma criança, dependente, e que tudo que a gente venha fazer, nós perguntamos ao Senhor Espírito Santo se está na vontade dele, se está fazendo certo, porque nós não queremos nos perder e perder o nosso coração. Amém? O sétimo efeito da unção, seu chamado será questionado. Capítulo 10, 1 Samuel, verso 10 e 11 e 12. Chegando em Gibear, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus se apoderou dele, de Saul, e ele profetizou em transe no meio dele. Quando os que já o conheciam viram profetizar como um profeta, perguntaram uns aos outros, o que aconteceu com o filho de Quinze? Saul também entre os profetas? O homem daquele lugar respondeu, e quem é o pai deles? De modo que isso se tornou um ditado. Saul também está entre os profetas? Seu chamado
será questionado por pessoas que te conhecem. Então você tem que superar isso. Amém? Supera isso. Eu estou falando efeito da unção na vida de um homem, que pode acontecer, o que vai acontecer. Se você já está passando por isso, bem-vindo. Chegou esse nível da sua vida. Agora, o oitavo, efeito da unção. A unção fará com que as pessoas te apoiem. 1 Samuel, capítulo 10, verso 24. Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? E não há ninguém como ele entre o povo. Então todos gritaram: viva o rei! O povo apoiou Saul. Então pessoas vão te apoiar. Pessoas vão apoiar aquilo que você está fazendo no Senhor. Amém? Vamos agora para o nono efeito da unção. O coração de algumas pessoas será tocado para segui-lo, para seguir você, ungido do Senhor. 1 Samuel 10, agora 26. Olha o que diz. Saul também foi para casa em Gibear, acompanhado por uns guerreiros, cujo coração Deus tocou. Deus tocou no coração deles para seguir Saul, para se tornar discípulos de Saul. Então Deus tocará pessoas para te seguir, para se tornar teus discípulos, os seguidores de Cristo a partir de você. Amém? Agora, o 10º efeito da unção, e eu quero encerrar nesse 10º, existe vários, mas eu quero passar para você esses 10º, para que você possa entender uma base. É isso que muitas vezes você não suporta muitas vezes ser questionado pelo teu chamado por várias pessoas não te apoiam, o coração de alguns, em vez de se aproximar, se distancia. E agora o 10º, olha qual é o 10º. A unção provocará oposição e desprezo. Todos os homens que foram ungidos foram desprezados por pessoas. Oposições se levantaram. E você precisa ter esse nível de maturidade para que você possa entender que isso é efeito da unção do Senhor sobre a vida do ungido, da ungida. 1 Samuel 10, 27. Olha o que diz. Alguns vadios, porém, outras traduções dizem, alguns desaculpados, porém disseram: como este homem pode nos salvar como rei? E desprezaram e não lhe trouxeram presente algum. Mas Saul ficou calado. Esse daí vai poder nos salvar? Não. Oposição. E aí desprezaram ele e não trouxeram nenhum presente, nenhuma oferta, nada para ele. Mas Saul ficou quieto, calado. Em outra tradução diz que Saul desprezou eles também. Queridos, esse é um ensinamento daqueles que querem viver sobre a unção, sobre o poder de Deus, sobre as autoridades, sobre a capa do Senhor, Jesus, que é o profeta, que é o Filho de Deus, que ele é aquele que derramará a unção de Elias sobre nós nos últimos dias. Veio sobre Elias, tocou em Eliseu, gerou em João Batista, tocou em João Batista, se cumpriu em Jesus, isso transborda na gente, transborda em mim e você. Se você quer ser ungido e separado do Senhor, abra o teu coração e viva o que eu falei. Eu vou relatar novamente aqui para a gente acabar. O efeito da unção real. Depois de ser ungido, você recuperar coisas que havia perdido. A unção fará você progredir na vida, encontrará favor e graça diante das pessoas. A unção te conduzirá em lugares, ambientes e pessoas proféticas para ativar dons, autoridades e níveis maiores na tua vida. Você será transformado em outro homem. Faça o que achar melhor, mas tenha cuidado.
sempre perguntando e debaixo da vontade de Deus para não ser o que? Rejeitado pela unção, porque a unção vem pela mudança do coração. Por isso, seu coração será mudado, seu chamado será questionado. A unção fará com que as pessoas te apoiem. O coração de algumas pessoas serão tocados por Deus para segui-lo, e a unção provocará oposição e desprezo. Que o Senhor te abençoe. Se você gostou, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar e de comentar. Eu venho aqui nesse vídeo falar a respeito da pessoa que quer e deseja ser ungido, o que ele deve fazer, o que ele vai viver, o que vai acontecer, quais são os processos. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Shalom.